Bom dia a todos. Estando em horário regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 31 de janeiro de 2025. Temos para apreciação, na data de hoje, dois processos na pauta ordinária. Sendo assim, passo a apreciação, item 1 da pauta ordinária, processo de número 4011-8024-06960, recurso voluntário 118 de 2025, sujeito passivo, Arcos Dourado Comércio de Alimentos S.A., solidários, Paulo Sérgio de Camargo, representante de passivo não se faz presente, representante fazendário deste processo, Dr. Wilson Pereira da Silva, aqui presente, sendo relator, conselheiro Josimar Rodrigues Duarte, em substituição à conselheira Valéria. O senhor relator, quando em condições, do relatório. Bom dia a todos. Senhor coordenador, eu vou pedir vênias para não apresentar o relatório nesse momento, porque eu entendo que esse processo ainda precisa de um saneamento dos valores que vieram da última resolução determinada pela Câmara, porque alguns desses valores não foram excluídos como deveriam ser, principalmente nos meses de novembro e dezembro do ano de 2017. Então, vou fazer a leitura da resolução para que possa ser apreciado por todos. Considerando que trata a acusação fiscal de que o contribuinte realizou saídas de mercadorias no período de 1 de 2017 a 31 de 12 de 2017, por meio de nota fiscal eletrônica, nota fiscal modelo 1, 1A, cupom fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 63.582,60 no ICMS a recolher, apurado a auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo, planilha e documentação em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido mais as combinações. Considerando que o sujeito passivo se manifesta alegando que, em inequívoca decisão nos autos do processo 547-991570 do TJ Goiás, o juízo da Terceira Vara de Fazendas Públicas da comarca de Goiânia concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Associação Nacional dos Restaurantes para suspender os efeitos da revogação do artigo 8º do inciso 12 do anexo 9º do Decreto 4.852, estabelecida pelo artigo 2º do Decreto 9.075 de 2017, determinando que esse decreto só fosse eficaz após corridos 90 dias da data de sua publicação. O pedido foi confirmado em sentença, tendo sido ação julgada procedente e transitada em julgado, conforme documentação acostada aos autos pelo defensor, documentos de folhas 529 e 535. Considerando o conceito de refeição e tendo em vista que parte do objeto da autuação se refere a mercadorias descritas como molho ou coberturas, as quais são inequivocamente oferecidas e vendidas para consumo e alimentação em conjunto com os alimentos preparados pelo sujeito passivo e em porções individuais de baixo peso, sendo publicamente notório que tais mercadorias, molhos e coberturas, via de regra, não são adquiridas em separado pelos clientes dos estabelecimentos para consumo doméstico em outro momento ou com outros alimentos que não aqueles vendidos pelo próprio autuado, sendo esses integrados ao produto, compondo a refeição fornecida de fato ao consumidor. Considerando que outros alimentos fornecidos pelo sujeito passivo também se incluem inequivocamente no conceito de sobremesa, bem como no próprio conceito de sorvete na qualidade de espécies, tais como McSundae, McFlurry, McColosso, Sundae e outros que tenham sorvete como base de fornecimento. Considerando o parecer GEOT 1958, de 2012, de que trata de matéria análoga às discussões proferidas nesse auto de infração, o qual estabelece em suas conclusões que milkshake seria considerado como bebida. Considerando que o parecer GEOT 46, de 2022, que cita textualmente as definições do já citado parecer 1958, o qual define sobre a extensão do conceito de refeição e a vigência da inclusão de bebidas como refeição, e conclui que as bebidas eram, então, consideradas como refeição enquanto vigente as disposições do artigo 8º 12 do anexo 9 do STE, ou seja, até 31 de 10 de 2017. Considerando a necessidade de evitar julgamentos contraditórios relativos a levantamentos fiscais a partir dos quais houve lavratura conjunto de autos de infração e em desfavor do mesmo sujeito passivo, considerando que, consultando o sistema interno da Secretaria de Economia, através da ferramenta BI, encontramos 36 pratos lavados em desfavor desse mesmo sujeito passivo, com a mesma infração e penalidade,
alguns desses já com julgamentos proferidos em segunda instância, inclusive por unanimidade de votos, e que sorvete e seus similares foram mantidos na autuação, tendo sido excluídas todas as bebidas e molhos dessas autuações, diferindo-se somente nas inscrições estaduais nos períodos, porém todos ainda em tramitação nesse Conselho. Considerando que é facultado ao órgão julgador determinar a realização de diligência de ofício ao pedido para fim de saneamento do processo, conforme dispõe os artigos 19, parágrafo 3º 2 da Lei 16.469, considerando que o presente encaminhamento não sinaliza a orientação de que será seguida a antecipação de juízo de valor acerca do julgamento a ser proferido, e visa tão somente oferecer os subsídios fáticos necessários à aprovação de votos disso por parte dos conselheiros, se for o caso, acerca da matéria sob apreciação. Resolve, então, encaminhar os autos à gerência de auditoria e varia de serviços para que seu titular designe o auditor fiscal e determine a realização dos seguintes procedimentos: é fazer o levantamento fiscal, categorizando quaisquer mercadorias definidas como molhos e coberturas, quaisquer das mercadorias que sejam enquadradas como bebidas, milkshakes, sucos, cremes, bebidas quentes, cafés, cappuccinos, chocolates quentes, todas como refeição, até o fim da vigência disposto no artigo 8º, 12 do anexo 9 do RCTE, 31 de 10 de 2017, e ainda, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal determinado em decisão judicial, transitado e julgado no Tribunal de Justiça, que estes sejam excluídos também nos períodos de novembro e dezembro de 2017, e que se providencie a exclusão de todos estes itens e valores da auditoria, quando categorizados corretamente como refeição por sujeito passivo, para fins de liquidação de votos dos conselheiros. Ainda, elaborar o segundo levantamento, mas com a seguinte observação: que se categoriza os produtos que a defesa alega serem sobremesa, todos os sorvetes e as demais espécies do produto, McSunday, McFlurry, McColosso, Top Sunday, sendo, porém, mantidos na auditoria todos esses itens que são inequívocos que o produto principal fornecido é sorvete. Após essas providências, que seja elaborado um novo demonstrativo de cálculo de valores remanescentes de forma mensal e por produtos, após serem excluídos os valores bebidas e molhos, quando corretamente categorizados, bem como mantidos todas as espécies de sorvetes, sundaes, flurries, apurando ao final o valor a ser considerado por este órgão julgador, elaborando ainda um novo detalhamento mensal do crédito tributário remanescente. Acrescentar outros documentos demonstrativos ou informações que julgar conveniência a execução do auto de infração, visando esclarecer aos órgãos de julgamento desse conselho e, por conseguinte, outras fases processuais. Após seja realizada a intimação do sujeito passivo, para que, caso queira, no prazo de 30 dias, se manifeste sobre o resultado da diligência. Finalmente, que os autos sejam retornados à instância cameral para a sequência do julgamento. Essa seria a proposta de diligência, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Josimar. Essa palavra agora, presidente fazendário, doutor Wilson, para se manifestar contra a proposta de diligência. Primeiramente, né, muito bom dia ao senhor coordenador, doutor Paulo Henrique, né, o, o relator, doutor Gilmar, que a gente até parabeniza pela resolução, doutor Cláudio, doutora Adriane, doutor Henrique, a secretária Ana Carolina e a todos com prestação pelo YouTube. Sim, a gente concorda, né, realmente a última resolução ela é muito nesse sentido, mas o autuante ele dividiu os períodos, né? Ele fez a simulação de janeiro até outubro e no caso novembro e dezembro ele fez com a outra carga tributária e como já tem até decisão judicial transitada e julgado em favor do sujeito passivo mandando aplicar o princípio nonagesimal, a gente entende que essa simulação tem que abranger todo o ano, né, de 2017, né? Então a gente concorda inteiramente com a resolução proposta pelo conselheiro Jusmar. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Senhora, necessidade de conferência. Boa noite, necessidade de conferência. Coordenador, se for aprovada, pode ser considerada lida em sessão, tá? Ok, obrigado, conselheiro. Bom, proposta feita pelo conselheiro Josimar, votando na sequência, conselheiro Henrique Santana. Bom dia, senhor coordenador, demais presentes. Eu acompanho a proposta realizada pelo conselheiro relator. Obrigado, conselheira Adriane. Bom dia, senhor coordenador, bom dia, senhores conselheiros, representantes, secretária. Também acompanho a proposta do relator. O conselheiro Cláudio Henrique.
Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, senhora conselheira, senhores conselheiros. Apresentação fazendária que nos acompanha pelo YouTube. Acompanho a proposta apresentada pelo conselheiro Josmar. Obrigado, conselheiro. Anunciando o resultado, então, por unanimidade de votos, é aprovada a resolução proposta pelo conselheiro Josimar, já lida nessa sessão de julgamento e resultado para este processo. Vamos, então, ao item 2 da pauta ordinária, processo número 4011-900841-580, recurso voluntário 119 de 2025, sujeito passivo Jorge Antônio Echeverria, relator deste processo, conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, sendo que o representante do passivo não se faz presente, o representante fazendário permanece o doutor Wilson. Conselheiro relator, fazer relatório quando em condições. Obrigado, senhor coordenador. A acusação que recai sobre o senhor Antônio é que remeteu mercadoria tributada, acobertada pela nota fiscal número 303, emitida em 11 de 12 de 2014, em desacordo com o especificado pela legislação tributária, utilizando indevidamente a figura jurídica da não incidência para a operação, qual seria frutos de parceria de contrato agrícola, correspondendo a uma tributação final inferior à estabelecida para a mercadoria. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de 53.890,18 centavos, mais combinações legais. Em sede de impugnação, traz aqui a informação de que houve um equívoco por parte da empresa quando da emissão de uma nota de transferência, não havendo falar-se que seria transferência, uma vez que seria frutos de um contrato entre parceiros. Então, a exigência da nota fiscal de transferência se verifica apenas quando os frutos em relação são gado, bufalino, equino, e não com relação a grãos, que é o caso aqui. A defesa dele se sustenta num equívoco ocorrente que aconteceu em função da parceria. Houve um despacho colocando esse processo em resolução para que ele trouxesse a informação, a confirmação de que realmente os valores que foram autuados em quilos equivalem-se à cota parte do contrato relativamente ao contrato de parceria agrícola. Essa intimação não surtiu efeito, veio a sentença acolheu o auto original, a infração original, na sua origem, e, em sede de recurso, ele apresentou como defesa que não teve a intimação efetiva do domicílio tributário eletrônico do despacho para que ele trouxesse a documentação para que corroborasse com os termos da sua impugnação. Na Câmara, entendeu-se que não houve efetivamente essa intimação para a apresentação de todas as provas que ele deveria trazer em função do que apresentou na impugnação, e foi feita uma resolução. Essa resolução, ela, em parte, se equivale ao despacho de primeira instância, que peço vênia para fazer a breve e rápida leitura. Por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos ao NUP, via GEPRO, para que seu titular determine a intimação do sujeito passivo para que traga aos autos a prova solicitada no despacho 1549 de 2022 da JUP, ou seja, junte aos autos prova inequívoca de que os 726.800, está até um erro de digitação aqui, 726.608 quilogramas de trigo, correspondente aos 20% de sua produção total obtida no ano de 2014, fruto da exploração das atividades nos imóveis objetos da parceria nos termos da cláusula terceira do contrato de parceria agropecuária, conforme consta as folhas 47, se refere exclusivamente à cota parte do parceiro outorgante,
sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos que dependam da sua exibição. Essa resolução foi no sentido de sanar o processo, evitar-se o cerceamento ao direito de defesa e que ele trouxesse ao processo aquilo que alegou em sede de impugnação, diferentemente do que alegou em segunda instância, que só se ateve a dizer pela nulidade, pela falta da correta intimação. Então, a resolução primou por sanar o processo. Esse processo ele teve uma procuração emitida do senhor Jorge Antônio para o senhor Rodrigo Azevedo, para que tivesse acesso ao processo e pudesse tirar cópia do mesmo. Isso foi no dia 11 de julho de 2024. Posterior a essa data, temos aqui os ARs recebidos pela parte, recebido naquilo que se refere à resolução. E até então nada apresentou. Em sede de recurso, para que a gente pudesse apreciar aqui, ele só trouxe essa questão da nulidade, que a resolução que veio foi para sanar essa nulidade, em especial processamento, onde que ele pede a nulidade do processo, tão somente. Foi o que foi observado por mim no recurso apreciado, seria esse, então, senhor coordenador, o relatório. Obrigado, conselheiro Cláudio. Doutor Wilson, pelo prazo de 10 minutos. Bom dia novamente, né? Nesse caso aqui, né, assim, é um caso que, basicamente, o contribuinte ele utilizou uma carga tributária, né, que ele usou uma isenção na saída do produto, carga tributária inferior à prevista na legislação, né? Em relação à nota fiscal 303, né? Que foi a nota em que o sujeito passivo, né, remeteu a mercadoria para a empresa mirante agropecuária. Então, ele emitiu essa nota com isenção, caso não incidência. E aí, assim, e ele alega, no caso, que essa saída aí é fruto, essa mercadoria remetida é fruto de um contrato de parceria, né? Então, ele fala que é a repartição do contrato de parceria. E se fosse realmente repartição do subparceria, não seria incidência, né? Não está no campo de incidência, né? Conforme até o parecer 1061/2021, assessoria tributária, né? Só que ele, em duas oportunidades, ele foi instado para comprovar essa situação. Você olha, esses frutos aí que você está alegando, que é do contrato de parceria, traz documentos para comprovar. Ao primeiro despacho, né, que ele até alegou que ele não recebeu esse despacho, em que ele foi instado, né, a comprovar que realmente esses produtos era fruto da repartição de parceria, e aí ele até alega que não recebeu esse despacho. Depois a Câmara, né, fez uma resolução, a resolução 87/2024, com praticamente o mesmo teor do despacho, e novamente não tem qualquer resposta do sujeito passivo. Aí ele alegou, no caso, a nulidade da sentença, sob o argumento, né, de que ele recebeu a intimação do despacho. E assim, com todas as vezes a gente discorda, porque assim, a gente esteve estudando essa questão e a gente vê que na folha 61 a 64 tem uma intimação em que uma pessoa chamada Renata assinou, tá ok, né? E aí a gente foi olhar, lá na folha 19 a 21, tem uma outra intimação que foi a intimação para impugnar, em que quem assinou foi uma tal de Tamara, e é o mesmo endereço. Mesmo endereço, a gente pegar, são os dois endereços. Inclusive, esse endereço que está lá na é o endereço para correspondência indicado. Então, assim, a gente entende que ele recebeu tanto o despacho como a resolução. Por quê? Como a gente colocou, nas folhas 19 a 21, houve a intimação para impugnar, em que uma pessoa chamada Tamara assinou a R e ele impugnou tempestivamente. Depois foi feito esse despacho, que é o 1549/2022, nesse mesmo endereço, e uma pessoa chamada Renata assinou. Então, no nosso entendimento, ele recebeu tanto o despacho como a resolução. Mas, mesmo que não tenha recebido, como é a alegação dele, a Câmara, né, já resolveu, saneou esse problema, né, dando a ele a oportunidade, novamente, né, de
de trazer qualquer prova, né, de que realmente aqueles frutos são decorrentes de repartição da parceria, né? Então, ele nada trouxe nesse sentido, aliás, nem respondeu, né, nem o despacho, nem a resolução. E então, a gente só vem a corroborar que o auto de infração é totalmente procedente. Então, a gente pede, né, que seja rejeitado o pedido de nulidade da sentença, né? Mesmo porque, mesmo eventualmente, que tenha sido, por cerceamento, vamos dizer assim, que tenha sido, não tenha recebido efetivamente, que a gente entende que ele recebeu é, o despacho, houve a resolução em que ele novamente não respondeu e que seja julgado procedente o auto de infração. Somente isso, né? Ele, como a gente colocou, ele nada trouxe para demonstrar sua alegação, portanto, a gente entende que o auto é totalmente procedente. Somente isso e mais não. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Wilson. Necessidade de conferência? Não, não há necessidade de conferência. O conselheiro relator proferir seu voto. Obrigado, senhor coordenador. Como muito bem colocou a Fazenda Pública, a acusação feita requereu aqui uma prova. Inclusive, ele vem em sede de impugnação dizendo que traria essa prova, e não trouxe. A Câmara, buscando sanar o processo, oportunizando ao contribuinte esclarecer a verdade dos fatos, propôs uma resolução. Essa resolução, nós tivemos aqui a certeza, dentro do processo, de que foi recebida e que não se trouxe nada para atender a resolução, que seria um elemento fundamental naquilo que se refere ao mérito do processo. Então, no meu entender, a nulidade alegada que ocasionou a edição da resolução, ela não existe, porque ficou pela resolução aqui sanada. E naquilo que se refere ao mérito, que seria a prova trazida em atendimento à resolução, não veio ao processo. Não há nenhuma manifestação posterior à resolução. Então, é crível que a acusação original seja atinente. Então, no meu entender, pela não acatamento da insegurança e pela procedência do auto nos termos da sentença singular. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Cláudio. Na sequência, conselheiro Josimar. Acompanhar o voto do conselheiro relator, para entender que realmente o contribuinte nada trouxe aos autos que justificasse, né, as suas alegações, tendo que realmente deve ser mantido a sentença singular na íntegra. E conselheiro Henrique. Acompanho o relator. Conselheira Adriane. Também acompanho o relator. Pois bem, então, anunciando o resultado, por unanimidade de votos, a segunda Câmara, Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, afastou a preliminar de nulidade de segurança na determinação da infração e também por unanimidade, quanto ao mérito, deu procedência total à infração, conforme sentença singular de resultado para este processo. Pois bem, senhores, não havendo mais processos a serem apreciados na data de hoje, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, agora às 9h30, sessão complementar.